Muito bem, então já participando aqui, depois eu vou... Jorge Borges, nosso candidato é o doutor Nakamura. Ô, senhor Jorge, obrigado pela participação. Eu não sei, onde eu puder ajudar os aposentados eu estarei, mas eu não sei se é na política não, viu? Eu acho que aqui no YouTube, na advocacia, com processo contra o INSS em todas as instâncias, lutando. Eu acho que eu ajudo mais assim, pessoal, mas gostei, achei muito legal essa participação. Ó, Isabel Castelhana, vou responder só mais esse e vou responder já se o André Mendonça vai poder votar, o que é impedimento e tudo mais, tá certo? A Isabel Castelhano, ó, gostaria de saber por que os outros ministros não fizeram nada a respeito do voto do ministro. E se já todos votaram nesse pedido, deveria ser cancelado pelo presidente do STF? Pois é, senhora Isabel, e todos que estão querendo saber, né? Por que os outros ministros ainda não fizeram nada? Na verdade, foi uma questão inédita o que aconteceu, porque já existiram pedidos de destaque, na história do STF desde 2019, só que nenhum pedido de destaque havia sido feito desta forma, após a votação ter sido encerrada, entendeu? Após todos os votos terem sido proferidos. Então, até isso é uma questão inédita. Quem acompanhou o nosso vídeo aqui, viu que no informativo do STF não saiu nada, né? Viu que no informativo aí não saiu nada. E olha só, pessoal, atenção, a Joyce Lopes. Boa tarde, doutor. Minha mãe tá ligadinha. Dona Lourdes. Grande abraço, Dona Lourdes. Um abraço, Joyce Lopes. Parabéns pelo trabalho de vocês. Sejam abençoados por Deus. Deus proverá. Amém, senhora Joyce e a Dona Lourdes. Muito obrigado por estarem aqui. E já que vocês estão aqui com a gente, o pessoal quer saber também se... tem mais um aqui que eu deixei escapar aqui. Vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos mandando as dúvidas aí. Beleza. É isso aí. Vamos então responder agora a pergunta que todo mundo quer saber. Será que o André Mendonça vai votar na revisão da vida toda? O que é esse impedimento? Olha só, pessoal. Primeiro de tudo, deixa eu colocar aqui. Né? O comentário é livre. Vocês podem comentar sobre o que vocês quiserem. Eu só não vou trazer para o lado político, tá certo? Nós, né, eu sou pós-graduado, especialista em Direito Constitucional, lá nós estudamos o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, e muitas vezes é difícil realmente de separar a política. O que eu não vou fazer aqui é politicagem. Entenderam? Mas assim, do contexto político não tem como afastar, né? Mesmo porque realmente muitas coisas estão atreladas, o poder executivo, legislativo e judiciário, tá certo? Então vou fazer de forma mais imparcial possível aqui. Olha só, pessoal. André Mendonça. Ó. Olha só isso aqui, pessoal. O André Mendonça... Opa, deixa eu colocar na tela aqui. Ó. Se digitar André Mendonça, né? Só André Mendonça, já vai mostrar, ó. É um jurista, magistrado, pastor presbiteriano, atual ministro do STF. Beleza, né? E aí, se a gente clicar em carreira, ó, é inegável que ele tem conhecimento jurídico, tá? Isso aí, acho que não vi ninguém atacando isso, porque realmente ele tem um conhecimento jurídico muito grande. Acho que isso aí não é nem questão de debate. Ele graduou-se em Ciências Jurídicas Sociais em 93, no Centro Universitário de Bauru, interior de São Paulo. Concluiu especialização em Direito Público pela Universidade de Brasília. Mestrado pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Com dissertação sobre corrupção. A tese dele foi sobre corrupção. Então vamos ver como ele vai se posicionar. E o Estado de Direito, e doutorado na mesma universidade, tendo recebido a avaliação mais alta pela tese, Estado de Direito e Governança Global. Ah, vocês gostaram do meu espanhol, né? Não, né?
Estado de Direito e Governança Global, tá certo? Essa foi a tese de doutorado. Realmente, tá, né, preparadíssimo. Questão assim de currículo, conhecimento jurídico, acho que ninguém atacou, acho que ninguém falou nada. Atuou como professor de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie de Brasília, professor visitante em Salamanca e na FGV, Fundação Getúlio Vargas. Beleza. Aqui tem atividade religiosa, isso aqui eu vou deixar passar, pessoal, porque ele cursou teologia em Londrina, né, para se credenciar como pastor, mas aí realmente lado religioso eu vou deixar, pessoal, porque acho que nem cabe a gente ficar conversando sobre isso. Agora, na carreira a gente pode falar. Na carreira a gente pode falar, pessoal. Porque o Mendonça ele foi advogado da Petrobras Distribuidora de 97 até 2000, quando ingressou na carreira de advogado da União. Então vocês perceberam. Advogado da União, ele não defende o povo, por exemplo, ele defende os interesses da União. É o trabalho dele. Passou no concurso, estudou para ele, é o trabalho dele, tá? Não tem problema, todas as instituições são importantes. Mas olha só, o que acontece? Ele começou como procurador seccional da União em Londrina, passou ao cargo de vice-diretor da escola do órgão, foi coordenador de medidas disciplinares e chegou ao cargo de corregedor geral. Então ele passou um bom tempo em Londrina e foi diretor do Departamento de Patrimônio Público e Probidade Administrativa, nomeado pelo então advogado-geral José Antônio Dias Toffoli. Opa! Quem conhece aí? Quem conhece aí o Dias Toffoli? Ministro do STF. Foi nomeado pelo Dias Toffoli, isso mesmo. E coordenou o Grupo Permanente de Atuação Proativa da AGU, que em 2010 ajudou a recuperar parte dos 169 milhões de reais que seriam utilizados na construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo e foram desviados dos cofres públicos. Então, olha só, ele também foi atrás de pegar dinheiro desviado, entendeu? Combatendo a corrupção. Então, isso aí também tem né, não é só atacar gratuitamente, tem que ver o que ele realmente já fez na carreira, e já fez muita coisa. Entre os condenados, quem aí lembra? Quem aí lembra? Estavam o juiz Nicolau dos Santos Neto, o Lalau, e o então senador Luiz Estevão. Isso mesmo. Ele também ganhou destaque na AGU ao ser vencedor da categoria especial do Prêmio Inovare 2011, que homenageia práticas eficientes no Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia. O Inovare reconheceu as práticas de combate à corrupção adotadas pela AGU, Advocacia Geral da União. Então, eu acho que assim, questão de currículo, pessoal, né, nem tem como questionar ou atacar. Ele tem o conhecimento, ele já fez bastante coisa, tá certo? Entre 2016 foi assessor especial do ministro Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, CGU. E aí, o que aconteceu, né, pessoal? Aí sim faz sentido pra gente. A partir daqui, a gente pode falar plenamente, porque já tem tudo a ver com a questão do STF e com a questão da revisão da vida toda, tá certo? É uma análise aqui bem imparcial mesmo. Ó, o que acontece, pessoal? O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou no dia 21 de novembro de 2018 seu nome para comandar a AGU, instituição com mais de 12 mil servidores, sucedendo a Graça Mendonça, que manifestou aprovação quanto à escolha por ser o nome de integrante da própria instituição, embora a atuação de Mendonça tenha se dado muito maiormente na Controladoria Geral da União, onde foi responsável pela condução de acordos de leniência que envolvem a colaboração de grandes empresas envolvidas em casos ilícitos. E aí, em 28 de abril, ele foi publicada a sua nomeação para assumir o Ministério da Justiça e Segurança após o pedido de exoneração do então ministro Sérgio Moro. A posse ocorreu no dia seguinte. Vocês lembram, né? Sérgio Moro ali rompeu com o presidente e aí foi o André Mendonça assumir. Beleza. Como titular do Ministério da Justiça, Mendonça foi alvo de críticas por requisitar a abertura de inquéritos contra opositores do governo Bolsonaro. Então, ele requisitou a abertura de inquéritos como Ciro Gomes, Guilherme Boulos, Hélio Schwartzman e outros políticos, jornalistas e cartunistas
sob acusação de calúnia ou injúria devido a críticas ao presidente. Aqui já começa a ficar um pouco mais perigoso, mas ainda foi uma atuação aí, né, um pouco questionada, mas ainda foi dentro aí da considerada normalidade. Também durante a sua gestão, o Ministério da Justiça foi acusado de produzir um dossiê contra mais de 500 servidores federais e estaduais de segurança, identificados como membros do movimento antifascismo. Mendonça confirmou à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso a existência de um relatório de inteligência, mas negou que houvesse ilegalidades na sua produção. Certo. E olha só o que aconteceu. Recondução à chefia da Advocacia Geral da União. Então, não é que ele foi de ministro da Justiça para ministro do STF, entenderam? Ele voltou para o cargo de AGU. Ele voltou, pessoal. Prestem atenção nesta data. Prestem atenção nesta data. Olha só, 29 de março de 2021, ele voltou à AGU, Advocacia Geral da União. E ele permaneceu até 6 de agosto, quando pediu exoneração. Ele pediu, então, 6 de agosto. Guardem essa data, pessoal. Guardem essa data, porque realmente faz toda a diferença nós entendermos isso. Se foi em 6 de agosto, deixa eu colocar aqui. Então mantenha isso na cabeça. Ele foi a AGU, a Advogado Geral da União, até 6 de agosto, certo? De 2021. E agosto é o quê? É mês 8. Deixa eu colocar aqui, esse aqui é o site do STF, tá? Esse aqui é o site do STF. Eu estou aqui no tema 1102, que é o tema da revisão da vida toda, beleza? Só para vocês entenderem aí. Estou aqui no tema 1102 da revisão da vida toda, direto no site. Então guardem aquela data, Aqui está falando o quê? 6 de agosto de 2021. Ele foi AGU até 6 de agosto. O processo foi protocolado aqui no dia 22 de junho. E 7 de agosto aqui já iniciada a análise da repercussão geral. Então ele ainda era AGU quando esse recurso, esse processo já estava no STF. Porque, e já estava há mais de um ano no STF, né? A gente precisa demonstrar isso também. Porque, iniciada a análise em repercussão geral, 7 de agosto. Ué, doutor, um dia depois, então? Não, pessoal. Lembra? Ele foi AGU até 6 de agosto de 2021. E aqui estamos falando ainda de 7 de agosto de 2020. Então, o processo chegou um ano antes. Um ano antes. O processo ficou aqui por um ano, já no STF, ele já sendo AGU. Entenderam? E aí decidiram aqui, reputou constitucional a questão, porque senão nem subiria para o STF. O processo ficaria com a vitória por unanimidade do STJ, né? Mas aí subiu para o STF, correu o processo, teve Sindicato dos Trabalhadores falando, teve o Instituto de Estudos Previdenciários, teve o Procurador-Geral Federal, teve diversos acórdãos, diversos despachos, decisões, né? Olha só, o Procurador-Geral, Tribunal concluiu pela repercussão geral, vistas ao Procurador-Geral da República, manifestação do Procurador-Geral da República, que foi a favor da revisão da vida toda. E aí, os próprios ministros aqui, num despacho, decidiram, a crise é aguda, né? A crise da pandemia. Sem qualquer previsão do tribunal votar as sessões previdenciais, há de viabilizar-se em ambiente colegiado a jurisdição. Aciona em caráter excepcional o sistema virtual e passa a liberar com o fator tempo os processos. Então, eles mesmos decidiram isso, entenderam? Se foi colocado no julgamento virtual, foi porque houve uma decisão nesse sentido. Houve uma decisão nesse sentido, em maio
25 de maio de 2021. Então, ó, julgamento virtual. Foi pautado. Se eles quisessem mais discussões, já teriam... Esse era o momento aqui, ó. Mais ou menos em maio de 2021 seria o momento de falar, opa, vamos trazer para o plenário físico. Já que se precisa de mais debates, vamos trazer para plenário físico. Então, guardar a data, né? Muito bem, vamos prosseguindo aqui. Tudo sobre essa questão do impedimento. Beleza, vamos continuando. Ó, intimação do despacho, Procurador-Geral Federal, Federação Nacional dos Sindicatos, o INSS fazendo sustentação oral. Teve sustentação oral aqui, pessoal, olha só. O pessoal está falando que não teve. Ó, todo mundo se manifestou, pessoal. Todo mundo se manifestou. Não tem por que pedir destaque. Mas agora estamos tratando do ministro André Mendonça. Beleza, então... aqui, ó, iniciado o julgamento virtual. Iniciado o julgamento virtual. E aí, sim, o pedido de vista do Alexandre de Moraes. Então, quando o André Mendonça ele vem e assume, toma posse, né? Ó, 7 de julho de 2021... A indicação oficial foi feita dia 13 de julho. E aí demorou um pouco e tudo mais. Aí, após 4 meses, a sabatina agendada para o dia 1º de dezembro. Vocês lembram, né, que demorou para ele, entre a indicação do presidente e a nomeação dele. Demorou. E aí, no dia 16 de dezembro de 2021, ele foi empossado. Ó, guardem essas informações. Tanto o período que ele foi AGU, 6 de agosto de 2021, como a data da posse, em dezembro de 2021. Sob qualquer um dos aspectos que você queira considerar, mas ele só foi empossado em dezembro. Não, mas ele era AGU até... As duas datas, o processo já estava no STF. Aí que tá. Nós não estamos falando que ele nunca vai poder julgar um processo contra a União. Não é isso. Estamos falando do impedimento. E o que a lei diz sobre o impedimento? Acompanhe comigo o capítulo 2º, capítulo 2, dos impedimentos e da suspeição. Artigo 144 do Código de Processo Civil. Perceba bem, Código de Processo Civil é como dita, né, é o que dita como os processos vão andar na área civil, sendo considerado tudo menos a área penal, tá certo? Então, revisão da vida toda, um direito previdenciário, regido também aqui pelo Código de Processo Civil. Muito bem. Artigo 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado, né, sendo-lhe proibido exercer suas funções no processo. Vamos ler juntos e você, mesmo que você não seja formado em direito, você vai tirar uma conclusão disso e aí você pode concordar ou discordar. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado, sendo-lhe proibido exercer suas funções no processo. Inciso primeiro. No processo em que interveio como mandatário da parte. Oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público, ou prestou depoimento como testemunha, não é o que interessa, mas interveio como mandatário da parte, ou ainda o inciso 9º. Então, há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado, sendo-lhe proibido exercer suas funções no processo, quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Então, sendo ele o AGU, sendo o André Mendonça advogado-geral da União, quando o processo já tinha chegado ao STF, ele claramente se encontra nas hipóteses de impedimento. O que vocês acham? Vocês concordam comigo? Porque não sou eu que estou dizendo, é a lei que está dizendo. E a lei, né,
esse impedimento ele visa justamente impedir a parcialidade do juiz. Imagine você. Você entra, você procura a gente para um processo, vamos supor, de danos morais de direito do consumidor, tá? Você procurou a gente aqui, nós entramos com o processo, só que você não sabia que eu já tinha sido aprovado num concurso de juiz e eu só estava esperando ser chamado. E aí, beleza, a gente entrou com o processo, teve uma audiência, e aí eu passei para concurso de juiz e eu sou nomeado para aquela vara que estava correndo seu processo. Eu atuei como advogado para você e agora eu vou julgar o seu processo. Sinceramente, sabendo que o escritório que eu trabalhei é o que está sendo o escritório representante, vocês acham mesmo que eu vou ser imparcial, pessoal? Ou pelo menos não vou ficar tentado? E não é questão assim de honestidade ou não. Mesmo que eu seja honesto, falo, não, eu quero ser imparcial, eu quero ser imparcial. Mas concorda comigo que se eu fiz o pedido para condenar em danos morais, é porque eu entendi assim? E a partir do momento que eu mesmo vou julgar o pedido que eu fiz, eu vou concordar comigo mesmo. Não é questão assim, eu vou fazer uma maracutaia aqui, eu vou passar a mão aqui, eu vou... Não, nem estamos falando de honestidade ou não. Estamos falando de que a imparcialidade já vai estar comprometida. É isso que eu estou falando. Vocês entenderam? Então imagina, você entra com um processo e você vira juiz e você julga o seu processo. É isso. O impedimento existe na lei para nem colocar nenhum juiz, desembargador ou ministro nessa situação. Porque, se eu entrei com o pedido e eu mesmo vou julgar o pedido, então peraí. Se eu julgar a favor, vão falar que eu fui parcial. Se eu julgar contra, mas daí não faz sentido, porque se eu entrei acreditando naquele direito é porque eu realmente acredito. Então, não faz nem sentido. Por isso que a lei trouxe esse instituto do impedimento. Sabe lá no futebol, né? Você toca lá, você toca a bola para alguém que não tem ninguém entre o jogador e o goleiro. Tem que ter um zagueiro lá pelo menos para não dar o impedimento, não é verdade? Opa, impedido! Levanta a bandeirinha. Aqui também, impedimento. Tá impedido, tá impedido, impedimento. O impedimento, ele tem uma questão objetiva. Ele não... O que é objetivo, assim? Para você entender, é preto no branco. Não é uma questão subjetiva do sujeito. Entenda que ninguém está colocando à prova o caráter do André Mendonça. Ele vai ter o voto político, ele não vai ter o voto político. Ninguém está entrando no mérito. Será que o André Mendonça... será que ele vai ser honesto? Será que ele não vai ser honesto? Será que ele vai votar a favor dos aposentados? Ninguém nem mencionou a honestidade dele. Ninguém nem mencionou caráter aqui. Por quê? Porque a própria lei, ela se antecipa a essas questões que podem vir a acontecer, como é o que está acontecendo. A própria lei se antecipa e fala, é preto no branco. Exerceu o cargo de procurador da parte, não vai poder julgar o processo. Pronto. Que é justamente para não entrar nessas questões. Vai ser honesto, não vai ser honesto, é marmelada, é não sei o que. Não, a lei já trouxe, impedimento e pronto. Entenderam? Se ficou claro, comenta aqui. A lei já antecipou isso, para nem colocar, seja o André Mendonça, seja qualquer juiz, numa situação dessa. Como é que você vai julgar um processo que você mesmo entrou ou defendeu? É óbvio que você vai ter já a sua visão do processo. E nem é pensando assim,
eu vou votar para ajudar o meu escritório, eu vou votar para ajudar a união aqui. Entenderam? É porque a sua visão sobre o processo já não vai ser parcial. Porque você já entrou no processo com uma certa visão. Não é nem questão falando de honestidade, não é nem honestidade, não é antes disso, a lei já trouxe impedimento. Opa, não pode votar e pronto. Ninguém está falando de caráter aqui. Estamos falando de um termo da lei que é preto no branco. Ó, cumpriu o requisito, está impedido. É uma questão objetiva, não é questão subjetiva do sujeito. Entendeu? Eu espero que tenha ficado claro, né? Isso aqui foi uma verdadeira aula de direito constitucional e direito processual civil. Porque não adianta a gente só ficar falando da boca para fora. Né? Espero ter ficado claro que nós entendemos